Lucas capítulo 7, verso 36. Nós estamos na série Viver é Cristo. Estamos tentando ver pela palavra de Deus o que de fato é viver para Cristo, o que é de fato viver Cristo. Como que a fé em Cristo ela transforma radicalmente a nossa forma de viver. E, claro, de forma, vamos dizer assim, prática, né? E a partir das próximas semanas nós vamos ainda ser mais práticos, mais ainda vendo como que em aspectos da nossa vida, em dilemas da vida, nós, vamos dizer assim, o viver Cristo faz total diferença para nós. Lucas capítulo 7, verso 36 a 50. Diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E, como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Que perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra. Deus, eis aqui uma das passagens mais belas e sublimes dos 4 evangelhos. Senhor. Deus, abra os olhos do nosso coração para que possamos contemplar a beleza dessa passagem. E não só contemplar a beleza da passagem, mas compreendermos como que a vida dessa mulher aqui da história é um exemplo para nós. E que possamos, Deus, sair daqui nessa noite com o mesmo quebrantamento que essa mulher esteve e teve diante de Ti nesse dia aqui. Senhor. Que o que aconteceu no mais íntimo do coração dela possa acontecer no mais íntimo dos nossos corações, para a glória do Senhor. O tema hoje é o amor contrito por Cristo. Nós já vimos na primeira pregação, esta é a 6ª pregação dessa série. Nós já vimos o Cristo crucificado, a glória de Deus na face de Cristo. Nós já vimos que Cristo é melhor do que tudo. Nós já vimos que Cristo é a vida. Semana passada vimos que morrer é Cristo para os cristãos. E hoje nós vamos ver
o amor contrito por Cristo. Hoje nós vamos ver, por essa passagem, uma das principais marcas de quem teve os olhos abertos para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. E de quem contemplou o Cristo crucificado. Nós vamos ver por essa passagem uma das marcas dessa verdadeira conversão, desse verdadeiro olhar para Cristo com contemplação. Vamos voltar à história, versos 36 a 39 novamente. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Os fariseus, eles eram vamos dizer assim, para você entender hoje, a religião judaica, ela também tinha, vamos dizer assim, as suas denominações, né? Nós sabemos que os evangélicos, as igrejas evangélicas são inúmeras e têm as suas diferenças, né? Que a gente chama de denominações. E as denominações, elas têm suas diferenças. Uns enfatizam uma coisa, outros enfatizam outras. Até diferenças de algumas coisas que acreditam a partir da leitura bíblica. Os fariseus, a religião judaica também tinha as suas denominações. Tinham os saduceus, os fariseus, e esqueci os outros. Mas enfim, os fariseus eram um desses grupos de praticantes da religião judaica. E os fariseus de todos os grupos eram os mais rígidos. Eles eram os mais rígidos, eles eram os mais, vamos dizer assim, severos. Eles eram aqueles vamos dizer assim, que não só era rígido ao praticar a religião, como também ficava policiando os outros a forma como praticar. Eles seriam aqueles crentes chatos de hoje, que fica querendo ser muito certinho, e não só certinho, mas fica querendo policiar a forma como os outros também vivem a sua fé. É os crentes chatos de hoje, que eles não podem ver você fazendo nada, que se eles acreditam que é errado, que é pecado, eles vão falar com você. Eles vão falar na sua cara ou vão ficar falando mal de você depois. Aí era uma espécie dos fariseus aqui. Os fariseus, eles eram assim. Tanto que, por que eu estou dizendo isso? Que eles eram assim? Porque em Mateus 23, se você ler, Jesus chama eles de hipócritas. Jesus diz que eles ensinavam e não praticavam. Jesus diz que eles atavam fardo sobre os outros que eles mesmos não carregavam. Então é por isso que eu estou fazendo essa imagem deles como um povo, aqueles que eram chatos, rígidos e ao mesmo tempo chatos. E os fariseus, quando lemos os evangelhos, eles eram aqueles que durante os 3 anos que Jesus andou por essa terra, pregando, ensinando, curando, fazendo tudo o que fez, os fariseus eram aquele grupo de pessoas que seguia Jesus para todo lado. Onde Jesus estava, ele estava. Tinha fariseu lá. Só que eles não seguiam Jesus para crer nele, porque tinham prazer em ouvir ele. Eles seguiam Jesus para poder criticá-lo, para poder tentar pegar ele, para poder achar um erro neles. Já viu aquelas pessoas que ficam procurando erro nos outros, que quase revira as pessoas? Eu lembro sempre de uma história da mulher que foi comprar uma galinha e aí revirou a galinha, no fim virou para o cara e falou assim: não vou comprar essa galinha que ela está com problema aqui e aquilo outro. E aí o vendedor virou e falou assim: minha senhora, do jeito que a senhora revirou essa galinha aí, até a senhora, se eu revirasse desse jeito, encontraria defeitos, né? Então os fariseus, eles eram assim, eles seguiam Jesus para poder revirar Jesus de cabeça para baixo e achar, como a gente diz também, pelo em ovo. Já viu gente que procura pelo em ovo? Eram os fariseus. E eles faziam isso com Jesus. Eles eram chatos. Eles seguiam Jesus para poder pegar Jesus. Mateus 22:15 diz assim: então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. Então eles viviam seguindo Jesus e viviam tramando entre si como que eles iriam pegar Jesus. Eles ouviam Jesus pregar e aí estavam ali fazendo aquelas perguntas que a intenção não era aprender, não era esclarecer as dúvidas. A intenção era cutucar. Já viu gente assim? A intenção era cutucar, a intenção era tentar pegar ele de alguma forma. E aqui nós temos um fariseu que convidou Jesus para jantar na sua casa. O que, se a gente conhece os fariseus, a gente fica assim: é meio estranho, né? O fariseu convidar Jesus para jantar na casa dele.
E Jesus foi. Jesus era imprevisível. Ele nunca fazia nada que as pessoas previam que ele fizesse. Ele foi, ele aceita o convite. Ele vai. E o fariseu o convida. E aqui eu já apontou o seguinte. Muito provavelmente, o motivo dele convidar Jesus para esse jantar não era porque ele queria ouvir mais os ensinamentos de Jesus. Não era porque ele cria em Jesus. Não é porque ele acreditava em Jesus. Ou não era porque, com um coração sincero, ele queria servir um jantar para Jesus e poder ouvi-lo mais. Poder sentar para ouvir ele. Não. E por que eu digo que não era essa a motivação dele? Porque nos versos 44 a 46, se você prestou atenção, ele não pratica com Jesus aquelas cortesias que havia na época. Lavar o pé dos convidados, beijar na face, que era comum na época. Ele não fez aquela... Sabe aquilo de que... Quando vai visita na sua casa, o que você faz? Você não arruma um desespero para dar aquela penteada na casa? Pega o quartinho da bagunça, joga tudo lá dentro, tranca a porta, dá uma tapeada, manda o marido ir lá compra pão, porque aqui só tem aquele biscoito de ontem, aquele pão de ontem. Né? A gente tem aquelas cortesias, sim ou não? Você revira, você arruma um desespero para poder... Pega perfume e joga assim na casa, né? É cortesia, é etiqueta. Na época também tinha. Lavar os pés, dar um beijo na entrada, tinha essas cortesias. Mas pelos versos 44 a 46, depois eu volto, nós já vemos que ele não fez com Jesus. Ele não fez. E outra coisa também, a forma como ele pensou em seu coração, quando a outra personagem da história entrou, dizendo assim, se esse fosse o profeta mesmo, saberia que mulher é essa. Já dá a entender que ele não acreditava em Jesus. Porque olha o jeito que ele fala, que ele pensa no seu coração. Se esse cara fosse profeta mesmo. Ou seja, não sei por que motivo ele então convidou Jesus para estar lá. Então, muito provavelmente, era uma dessas estratégias dos fariseus para poder colocar Jesus ali, talvez, no momento mais vulnerável, né? Quem sabe ali, talvez eles pensassem, vai que ele bebe um vinho a mais, e aí fala alguma coisa que depois a gente vai poder levar contra ele. Ele então dá esse jantar. E Jesus vai e senta à mesa com ele. Verso 37 a 39. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhando-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Surge uma mulher na reunião. Eu não sei o quanto você conhece da cultura, mas havia sim um certo machismo na época. A sociedade lá era patriarcal. Havia sim machismo na época. As mulheres sim, de fato, eram jogadas para escanteio. Não podemos negar isso. E diante dessa reunião, desse jantar, era improvável que uma mulher fizesse isso que essa mulher fez. Não era normal as mulheres fazerem isso. Não era normal as mulheres interromperem as reuniões dos homens. Principalmente, como que a gente vê pela história, eu vou pular, não vou entrar nos detalhes, mas depois eu volto. Principalmente que a Bíblia diz que ela era uma pecadora. Esse fariseu, no seu coração, no verso 39, diz assim: se Jesus soubesse quem é essa mulher, que tipo ela é, muito provavelmente ela era uma prostituta, uma mulher da vida. Então não era normal, nem mesmo as esposas interromperem a oração. Mas aqui nós temos uma mulher que não era esposa de um dos convidados do jantar. Ela era uma mulher da cidade, ela era uma pecadora, muito provavelmente uma mulher da vida, uma prostituta, que com coragem muito grande, e naquela época as portas ficavam abertas, ela entra nesse jantar. Ela faz algo que não era esperado, principalmente sendo quem ela era. Mas ela entra naquele jantar. E as mesas da época não eram como as nossas, que você senta assim, não. Era no chão praticamente.
Era tipo como se já viu algum filme que retrata as refeições no Japão, que eles sentam no chão. Era mais ou menos daquela forma. Então eles ficavam meio de lado, com um dos cotovelos escorado na mesa e com a outra mão eles comiam. Por isso que ela se aproxima e a Bíblia diz que ela chega até os pés de Jesus. E ela por detrás, a Bíblia vai dizer que ela, estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava os seus pés com lágrimas e enxugava com seus próprios cabelos. E beijava os pés de Jesus. E depois derramou o quê? Perfume. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar você nessa reunião e aquela cena começa a acontecer. Uma mulher se aproxima, ela começa a chorar. E um choro que muito provavelmente era compulsivo. Não sabemos se era alto, mas que o choro era compulsivo, você já chorou compulsivamente de não conseguir parar de chorar? Porque era um choro suficiente para que as lágrimas molhassem os pés de Jesus. E não só molhasse os pés, mas com seus próprios cabelos ela enxugava. Depois ela passou a beijar os pés dele e a derramar perfume. A pergunta que nós temos que fazer é: o que levou esta mulher a fazer isso? O que levou essa mulher a fazer isso? O que levou essa mulher a ter essa coragem de interromper aquele jantar, aquela refeição, e ter essa atitude que de certa forma era uma atitude humilhante? Imagina hoje você ver uma mulher aos pés de um homem, chorando compulsivamente, molhando os pés dele, secando com os cabelos, depois beijando aqueles mesmos pés e derramando perfume sobre esses pés. Tenta imaginar num almoço de família, num jantar com amigos, alguém entra e faz isso. Muito mais ainda era na época. O que levou essa mulher a fazer isso? O que leva essa mulher a fazer isso? E eu só penso em duas respostas. A primeira, e eu vou mencionar ela muito rápido, que eu vou falar dela em mais detalhes semana que vem. A primeira é o que eu penso que levou essa mulher a fazer isso, o que temos visto em toda essa série. Seus olhos foram abertos para ver quem era Jesus. Seus olhos foram abertos para crer que Jesus era o Cristo, o Salvador, o Senhor. E em segundo lugar, ela foi tomada por uma profunda convicção dos seus pecados. Então essas duas coisas eu penso que é a resposta. A primeira, ela teve os olhos do seu coração abertos para ver quem era Jesus. Em segundo lugar, os versos dizem que ela era uma pecadora. Portanto, o segundo motivo que eu penso que a levou a fazer isso foi uma profunda convicção dos seus pecados. E eu vou desenvolver esses dois pontos agora. O primeiro deles, ela teve os seus olhos abertos para ver quem era Jesus. Nós não sabemos a que altura dos 3 anos de ministério de Jesus essa cena aconteceu. Nós não sabemos se foi no primeiro ano de ministério, no segundo ano de ministério, já lá no terceiro ano, vésperas do fim da vida de Jesus. A Bíblia não relata quando foi isso, mas o que eu posso ter certeza e o que me vem à mente é que, independente de que altura do ministério de Jesus isso aconteceu, aqui, nessa altura, esta mulher já tinha tido tempo suficiente para que o Espírito Santo de Deus abrisse os olhos do coração dela, como vimos nas últimas semanas, para compreender quem Jesus era. Para olhar para Jesus e não ver apenas um homem. Para olhar para Jesus e não ver apenas um mestre. Porque o fariseu, quando Jesus o questiona, ele chama de mestre. Diga, mestre, fala aí o que o senhor quer falar. Não, essa mulher viu além do homem. Essa mulher viu além do mestre, além daquele que ensinava coisas boas.
porque havia outros mestres na época. O que não faltava era mestres, era rabinos na época, era comum, era costume. Do mesmo jeito que hoje existem pastores ao monte, havia mestres aos montes nessa época. Então essa mulher não viu um mestre apenas, ela viu para além do mestre, para além de um ser que ensinava coisas boas, ela viu algo a mais. E nas últimas semanas nós vimos o que é esse algo a mais. Ela teve os olhos do seu coração abertos pelo Espírito Santo para contemplar a glória de Deus na face de Cristo, para contemplar o Messias, para crer e saber e ser tomado de uma profunda convicção de que ali não era um homem comum, de que ali estava o Cristo, aquele que nossos antepassados esperavam, aguardavam, aqueles de quem todo o Antigo Testamento falou e apontou, dizendo que um dia viria sobre a face da terra. Seus olhos se abriram para crer e ver que aquele Jesus de Nazaré na sua frente era esse Cristo, era esse Salvador, era esse Senhor. E eu não consigo ler essa passagem sem me lembrar de um insight, de um pensamento que me veio em algum momento, em alguma das vezes que eu li esse texto. Quando ela se derrama diante de Jesus, o que o verso 39 diz? Que o fariseu pensou consigo mesmo. E preste atenção nas palavras. Ele não falou, ele pensou consigo mesmo. Eu imagino, diante daquela cena, daquela atitude da mulher, um silêncio sendo tomado naquele jantar. E ninguém sabendo o que dizer. E ninguém ousando dizer nada e só observando a cena. Mas dentro de si, eu tenho certeza, todos estavam pensando alguma coisa. E aqui o texto revela o pensamento no interior do coração do fariseu. O verso 39 diz que dentro de si mesmo, consigo mesmo, o que ele pensou? Se esse fosse profeta, ou seja, se esse Jesus fosse profeta mesmo, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Talvez, muito provável, dá-nos a entender que essa mulher é uma mulher conhecida na cidade. E aqui ele, dentro de si, ele pensa de Jesus o seguinte: tá vendo? Esse cara aí não é profeta coisa nenhuma, porque se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que mulher é essa aí. Ele saberia quem é essa mulher, que tipo de mulher ela é, porque ela é uma pecadora. Percebe o desprezo? E ele diz: se ele soubesse quem ela é. Mas sabe o que eu penso quando eu leio esses versos? Eu penso o inverso. Jesus vai confrontar ele, mas eu resumo tudo o que Jesus falou da seguinte forma. Eu penso que Jesus poderia dizer para ele, ou com a forma como Jesus conversa com ele, Jesus estava, em outras palavras, dizendo para ele o seguinte: ô Simão, você está pensando no seu coração que se eu soubesse quem é essa mulher e quem é aquela que está tocando em mim, mas eu digo para você, ô Simão, fariseu, na verdade, tem alguém cego aqui nessa noite. Tem alguém cego. Tem alguém que não está enxergando aqui nessa noite. Mas esse alguém não sou eu. E eu penso Jesus dizendo assim: na verdade, Simão, é você quem ainda não sabe em quem ela está tocando. Não sou eu que não sei quem é essa mulher e estou deixando essa mulher me tocar. Na verdade, o cego aqui nessa noite é você, porque é você quem ainda não sabe quem é que está na sua frente. É você que ainda não sabe quem eu sou.
Em quem essa mulher está tocando? Diante de quem ela está fazendo isso tudo? Para quem ela está fazendo isso tudo? Ah, se você soubesse aos pés de quem ela está. Ah, se você soubesse aos pés de quem ela está chorando. Ah, se você soubesse os pés de quem ela está secando com seus próprios cabelos. Ah, se você soubesse os pés de quem ela está beijando. Ô Simão, tem alguém cego aqui nessa noite, mas esse alguém não sou eu. Esse alguém é você. E todos vocês que não entenderam, e não sabem ainda, e não tiveram os seus olhos abertos para ver, para conhecer, para saber quem é que está aqui na frente de vocês. Se vocês soubessem, talvez não, se vocês soubessem, vocês estariam aqui junto com ela, diante dos meus pés. Porque ela, de fato, está aqui porque enxerga, porque teve os seus olhos abertos para enxergar quem eu sou. Quem é que está diante dela? E em quem ela está tocando? Aos pés de quem ela está chorando? Ela sabe que diante dela está o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra em carne e osso. Se você soubesse, fariseu, você estaria aqui junto com ela. Talvez você estaria dividindo e brigando por espaço com ela diante dos meus pés. Mas o problema é que você ainda não abriu os seus olhos. O problema é que você ainda não enxerga. O problema é que você ainda não teve os olhos abertos para ver quem é que está na sua frente. Mas eu vou falar mais disso semana que vem. Vamos para o segundo ponto. A primeira coisa, então, ela teve os seus olhos abertos para ver quem era Jesus. E é por isso que ela teve a coragem que fez. Porque se ele é quem ele diz ser, se ele é de fato o Cristo, o Senhor, o Salvador, então vale a pena eu arriscar tudo para poder entrar nesse jantar. E vale a pena eu me derramar aos pés dele. Eu chorar aos pés dele. Eu secar com os meus cabelos. Eu beijar os pés dele. E eu derramar o meu perfume aos pés dele. Mas a segunda coisa, e é aqui que eu quero focar mais, ela foi tomada por uma profunda convicção dos seus pecados. Porque olha o que Jesus diz para ele. Jesus, verso 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus disse para ele assim: ô Simão, imagina um homem que tem 2 pessoas que devem para ele. Só que um deve 500 denários, ou seja, uma conta absurda. Não me lembro se 1 denário era o pagamento de um salário de um dia ou de uma semana, não lembro agora, tá? Mas era algo assim absurdo. 500 denários é para mostrar que era uma conta impagável, era uma dívida impagável. O outro não, o outro devia menos, 10%, só 50 denários. Ou seja, era algo razoável, possível de pagar. Não fácil, mas possível de pagar. E Jesus diz assim: mas esse credor, vendo que os 2 devedores não tinham condições, e aqui é o ponto, nenhum dos 2 tinha condições,
perdoou os dois. E aí Jesus pergunta para ele: qual dos dois você acha que vai mais amar esse Senhor? E aí Simão vira e fala assim: olha, é claro que aquele que a dívida era maior, né? Já pensou? Eu tenho uma dívida de 50 reais, o outro tem de 50 mil. Aí pro mesmo agiota. Aí o agiota vai e perdoa os dois. Qual dos dois você acha que vai ser mais grato? Vai amar mais o agiota? Aquele que perdeu, que devia mais. Simão diz: olha, com certeza aquele que foi mais perdoado, esse que vai demonstrar mais amor. E aí Jesus diz: você respondeu bem. É isso que está acontecendo aqui nessa noite. Você sabe por que ela está aqui aos meus pés? Você sabe por que ela está fazendo tudo isso aqui? Você sabe por que você não fez o que a cortesia, o que a etiqueta esperava que você fizesse, mas ela fez ainda mais? Porque ela teve os seus pecados perdoados. E é por isso que ela está aqui me amando muito mais do que você. Na verdade, ele nem estava amando Jesus. Na verdade, ele não fez o mínimo, o básico que era para fazer. Ele desprezou todas as coisas para mostrar como que ele não estava lá tão afeiçoado assim a Jesus. E Jesus disse: mas ela não. Sabe por que ela está demonstrando esse amor extravagante? Porque ela teve os seus pecados perdoados. E é daqui que eu concluo de que o que tomou o coração daquela mulher e a levou a fazer aquilo é uma profunda convicção dos seus pecados. Porque o texto diz que ela era uma pecadora. Simão diz que ela era muito provavelmente conhecida na cidade. Todo mundo conhecia a fama dela. Ela sabia quem ela era. Mas por ter os seus olhos abertos para o Cristo, para o Salvador, para o Senhor à frente dela, ela foi constrangida e tomada por uma profunda convicção dos seus pecados. E foi essa profunda convicção dos seus pecados que a levou aos pés de Jesus, aos pés do Salvador, aos pés daquele que poderia perdoá-la. E ela chega diante dele se humilhando, porque nós podemos dizer que ela se humilhou diante dele, era uma humilhação. Pensa, lavar, e aqui não é o seu pé que fica de chinelinha havaiana em casa o dia inteiro, é só uma poeirinha, não. Na época tinha só sandália, eles andavam a pé. Então imagina o que é você lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, secar com seus cabelos, beijar e derramar perfume. Ela se humilhou, mas por que ela se humilhou? Ela se derramou porque estava movida por uma profunda convicção dos seus pecados, de que era pecadora, e isso a levou aos pés de Jesus, aquele que poderia perdoá-la, aquele que era o Senhor e que veio para perdoar os pecados. Isso a levou até os pés de Jesus. E aqui eu começo a aplicar essa verdade. Irmãos, não existe verdadeiro encontro com Cristo sem convicção profunda de pecados. Não existe verdadeiro encontro com Jesus Cristo sem profunda convicção de pecados. Não existe você dizer que conheceu a Cristo como quem Ele é. E aqui lembra que nós estamos dentro de uma série. Quando eu falar encontrar Cristo, crer em Cristo, é como quem Ele é, como de fato Ele é glorioso, o próprio Deus. Não existe você dizer que teve um encontro com esse Cristo e não sentiu profunda convicção por seus pecados. E não se reconheceu diante desse Cristo como pecador. Não existe verdadeiro encontro com Cristo sem profunda convicção de pecado. Não existe conversão verdadeira sem profunda convicção de pecados. Se você ainda não foi tomado de uma profunda convicção dos seus pecados, você ainda não se converteu a esse Cristo. E não me interessa o quanto você frequente igreja, o quanto você diga que gosta de Jesus, que admira Jesus. Não me importa se você responde para as moças do IBGE quando batem na sua porta e você diz: eu sou evangélico, eu creio em Jesus. Não me importa se você não foi tomado por profunda convicção de pecado, você ainda não se converteu verdadeiramente. Não existe viver Cristo sem profunda convicção de pecado.
Nós estamos numa série sobre viver Cristo. Não existe viver Cristo sem profunda convicção de pecados. Não existe. Não existe fé salvífica sem profunda convicção de pecados. Não existe salvação onde não houve, onde não há profunda convicção de pecados. Essa mulher foi tomada por profunda convicção dos seus pecados. E é isso que a levou a Cristo. Não me importa, é por isso que atrair pessoas a Cristo, prometendo bênçãos, prometendo, sabe, que a vida vai ser transformada, ou cura, milagre, e sabe que Deus vai restaurar o seu casamento e vai tudo. Deixa eu dizer, não adianta atrair pessoas para a igreja com essas coisas, porque isso não gera verdadeira conversão. Não gera. O que gera a verdadeira conversão é convicção dos seus pecados. É reconhecer que você é um mísero pecador diante desse Cristo. E na verdade, um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro duradouro, ele só nasce a partir de profunda convicção de pecado. E por que eu digo isso? Porque se você vir a Cristo atrás de bênção, se Ele te der, acabou, você pode ir embora. Vocês lembram de 10 leprosos que foram curados? E dos 10, só 9 foi curado e não voltou. Só um voltou para agradecer a Cristo. Ou seja, 9 pessoas foram até Jesus, 9 leprosos foram curados da pior doença da época. Jesus diz, se mostrem ao sacerdote, vocês vão ser curados. A Bíblia diz que indo eles foram curados e nunca mais voltaram. Nem para dizer aqui, deu certo, tá? Eles foram embora, sumiram. Quantas pessoas em 13 anos de caminhada eu vi assim, vem clamando, tal hora com grande voz e clama por um milagre, e quando o milagre acontece, elas somem, porque não gera a verdadeira conversão. O que gera a verdadeira conversão é convicção de pecados. O que te faz encontrar com o Cristo Salvador, não um abençoador, é convicção de pecados. E não existe viver Cristo sem profunda convicção de pecados. Todos os que verdadeiramente contemplam a face do Cristo Salvador também têm os seus olhos abertos para enxergar sua real condição. Eu me lembrei de Isaías 60, verso 1. Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías diz que ele teve uma visão e ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Seus olhos foram abertos para contemplar a glória do Rei dos Reis sentado no seu sublime trono. E qual foi a primeira oração dele diante dessa visão? Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Contemplar a face do Cristo, Senhor e Salvador, nos leva também a olhar para o espelho e contemplar o quão miseráveis e pecadores somos. E aqui é uma moeda de dois lados, não tem um sem o outro. Você não é tomado de profunda convicção de pecado sem contemplar o Cristo crucificado, e você não contempla o Cristo crucificado sem ser tomado de profunda convicção de pecados. As duas coisas andam juntas. Todas as conversões da Bíblia, se você ler no Novo Testamento, você vai ver que foram seguidas de profunda convicção de pecados, e em alguns casos, confissão de pecados públicos. Atos 19, a Bíblia diz que os efésios, ao ouvir o Evangelho, foram tomados de convicção de pecados, que eles iam para a praça pública, confessando os seus pecados e queimando em praça pública tudo aquilo que não condizia com o amor de Cristo, com a fé em Cristo. Em toda a Bíblia, arrependimento, com o coração contrito e quebrantado,
são sinônimos de uma pessoa que possui profunda convicção de pecados. Quando a Bíblia fala de arrependimento, quando a Bíblia fala de coração contrito e quebrantado, está falando desse estado de convicção profunda dos seus pecados. Olha o que o Salmo 51:17 diz. Davi, uma oração de arrependimento de Davi dos seus pecados. Davi diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O sacrifício que agrada a Deus não é dízimo e oferta, não é você vender tudo que você tem e dar para a igreja, não é nenhuma dessas palhaçadas. O sacrifício que Deus quer não é você abrir mão de coisas que talvez outras coisas te fariam abrir mão. Tem coisas que você abre mão e que você poderia abrir por outras coisas. Você poderia abrir por outras coisas, pelo amor de uma pessoa, por exemplo. Tem coisas que você já abriu ou abriria mão porque você começou a namorar com uma pessoa que fala, não gosto. Você se apaixona por uma pessoa que vira e fala assim, eu não gosto de futebol, não quero que você vá jogar. Tem gente que abre mão do futebol e não vai. Então, abrir mão de coisas, nem em todos os casos, é sinal de verdadeira conversão. Agora, tem uma coisa que é sinal de verdadeira conversão: um coração contrito e quebrantado. Porque isso nenhuma outra coisa do mundo produz, gera, a não ser um encontro com Cristo. Tem uma música, vocês lembram daquela música assim, ó? Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar. Eu só vou beber mais hoje, amanhã eu vou parar. Para! Quantas promessas você já não fez, hein? Quantas promessas você já não fez? Quantas promessas você não fez para Deus falando assim, Deus, se fulano melhorar, ou se acontecer isso, eu paro com isso. E aí Deus vai e faz pela sua ínfima misericórdia. E o que você faz? Você até fica um prazo, mas depois você volta. Agora, convicção de pecado verdadeira só encontro com Cristo. É por isso que é uma moeda de dois lados. Não tem um sem o outro, não tem um sem o outro. É a mesma coisa você falar qual das duas asas é mais importante para o pássaro voar. As duas. Ele não voa só com uma asa. Da mesma forma, não existe encontro com Cristo sem convicção de pecado. Não existe convicção de pecado sem um encontro com Cristo. As duas coisas andam juntas. Por isso que falar sobre viver Cristo, eu precisava falar sobre convicção profunda de pecado, porque não existe um sem o outro. E talvez você esteja pensando, Lucas, quantos crentes eu conheço que, sabe, tá nem aí não, viu? Se você conhecesse o crente que trabalha comigo lá, eu não vejo isso nele não. Deixa eu te dizer, ele é crente, mas ele não converteu ainda. E é isso que as pessoas não entendem. Tem muita gente dentro da igreja que não se converteu ainda. Não se converteu. E isso, deixa eu dizer, isso é bíblico. Isso vem desde o Antigo Testamento. Pessoas que faziam parte do povo de Deus e que não era povo de Deus no coração. Um dia, no Antigo Testamento, sabe o que Deus dizia? Deus dizia assim, eu não quero que vocês cortem o prepúcio de vocês, eu quero que vocês cortem o coração. Eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração, porque você pode rasgar as vestes e não ser arrependimento. Isaías 57, verso 15 diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está dizendo em Isaías que ele tem duas habitações. Ele mora no alto e sublime lugar, e mora no coração do contrito e quebrantado. Irmãos, não tem relacionamento verdadeiro com Deus sem convicção profunda de pecado, sem contrição, sem arrependimento. Não existe, não existe. Não me venha dizer que você encontrou Cristo, que você é de Cristo, que você crê em Cristo, se você não demonstra, não mostra na sua vida profunda convicção dos seus pecados. Agora, para mim ir para a minha segunda folha e tentar matar ela nos minutos que me faltam. Martinho Lutero escreveu 95 teses, suas famosas 95 teses, e gerou um rebuliço danado na Reforma Protestante. A primeira das suas 95 teses é a seguinte: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, porque essa foi a primeira pregação de Jesus quando começou a pregar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus.
Aí Martinho Lutero diz: dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. Lucas, no meu encontro com Deus, lá em 2011, eu me arrependi dos meus pecados. Ótimo, ótimo. Lucas, teve uma pregação que eu já ouvi na minha vida que eu me arrependi dos meus pecados. Ótimo, glória a Deus por isso. E depois? Como você vive agora? Porque tem pessoas que vivem da sua confissão de pecado lá de trás. Eu tenho 13 anos de caminhada cristã, em novembro eu faço 14. O meu encontro com Deus, o retiro, né, que eu estou dizendo, lá em fevereiro de 2011, irmãos, foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu não farei encontro como aquele, mas foi um divisor de águas na minha vida. Foi. Eu já tinha sido batizado, mas foi naquele encontro que eu fui tomado por profunda convicção de pecados. E tem pecados que daqueles 3 dias em diante eu nunca mais cometi. Agora, eu não posso viver daqueles 3 dias. Porque a vontade de Deus é que profunda convicção de pecado seja constante na vida daqueles que têm um encontro com Cristo. Porque é impossível eu viver Cristo, eu caminhar com Cristo, e eu não viver uma vida de contrição de pecado, de convicção de pecados, porque nós continuamos convivendo com o pecado, sim ou não? Eu tenho 13 anos de caminhada cristã e eu não parei de pecar. Eu não parei de ter que lutar contra o pecado. Ele continua, como já dizia o Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem, ele vem todos os dias. E é por ele continuar vindo todos os dias que eu não posso deixar de viver uma vida de convicção profunda de pecados. Porque em 13 anos eu caí, eu vacilei, vez ou outra eu caio em pecado, eu cometo pecados e o problema, deixa eu te dizer, às vezes os não cristãos não entendem isso, eles acham que crente tem que ser perfeito. Deixa eu dizer para você, a Bíblia não, em lugar nenhum diz que os crentes vão ser perfeitos nessa terra. Muitos, inclusive, não dão um passo de fé por ficar, será que eu vou conseguir viver sem pecado? Deixa eu dizer, não vai. Não vai. Não vai. Você vai cair, você vai tropeçar. Agora, qual que é a diferença do cristão e do não cristão? É que um não tem convicção nenhuma de pecado. O outro tem. É que um é como um porco que deita na lama e está satisfeito na lama. O outro não. O outro é como o meu filho está na fase. Meu filho de 2 anos e 4 meses está na fase de qualquer coisa que ele suja a mão, ele tem que ir lá lavar. Seus filhos já passou por essa fase? Tem que ir lá lavar. Né? Aquela assim... Ou então tem gente que não anda descalço. Você é desses? Não responde. Tem gente que ele não consegue essa sensação de estar sujo e tal. Esse é o cristão. O cristão, como ele convive, ele vive com uma profunda convicção de pecados, a forma como ele lida com seus pecados é diferente. E é nisso que os cristãos têm que ser exemplo. Irmão, se você já é cristão, deixa eu dizer, você não precisa tomar um fardo sobre você de ser no seu trabalho, na sua família, aqueles que nunca pecam. Tire esse fardo das suas costas. Cristo nunca colocou esse fardo nas suas costas. Que você seja liberto agora. Mas deixa eu dizer, mais uma coisa Cristo espera de você. É que até nos seus pecados você seja um exemplo. E qual exemplo? De como lidar com os pecados. Porque o cristão, ele peca, mas ele, tomado de uma profunda convicção de pecados, ele se arrepende e ele faz o que tem que fazer para reparar aqueles pecados. Ele pede perdão quando tem que pedir, ele perdoa quando tem que perdoar, ele repara quando tem que ser reparado, e ele não tem a mínima preocupação em fazer isso. Porque ele vive com profunda convicção de pecado. Volta na segunda folha, eu tenho 10 minutos para acabar com ela. Vou tentar resumir. John Owen, esse livro aqui, ó. John Owen foi um puritano, ele viveu entre 1616 e 1683. Um pregador, um pastor cristão do século 17. Puritano da Inglaterra. Ele escreveu esse livro, um dos livros dele. Evidências da Fé Salvífica. Você me deu.
Nesse livro ele vai falar sobre a verdadeira fé, a fé salvífica. Como você consegue, vamos dizer assim, descobrir, ou quais são os sinais que uma pessoa dá de que a fé que ela tem em Cristo é uma fé verdadeira, é uma salvação verdadeira, ela de fato se converteu de verdade. E aí ele vai dar 4 evidências. A quarta evidência que ele dá nesse livro, inclusive um excelente livro, que eu recomendo em algum momento da sua caminhada você ler. A quarta evidência, ele diz que a fé salvífica, ela leva a alma a um estado especial de arrependimento. Ele diz que a quarta evidência que ele vê, e aí ele dá a base bíblica, óbvio, tá? Que ele vê de que uma pessoa verdadeiramente se converteu, é de que essa pessoa é levada a ter um estado especial de arrependimento. E aí ele desenvolve no capítulo esse entendimento. E ele diz o seguinte, ele começa dizendo o seguinte, que quando a Bíblia diz que Deus diz assim para nós, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Há versos que dizem isso, mais de um inclusive, que Deus diz, lançarei os seus pecados no mar do esquecimento e deles não me lembrarei mais. Ele diz o seguinte, que isso não significa que o cristão nunca mais lembra dos seus pecados. O que essas passagens dizem é que Deus não se lembra mais para puni-los, para te condenar por causa deles. Amém? É o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 1, se não me falha a memória. Não, 6 não, capítulo 5. 8. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação mais. Deus não vai se lembrar, Deus não vai puxar a ficha dos seus pecados mais para te acusar. Ok? Só que ele diz assim, mas o verdadeiro arrependimento, ele sempre está meditando e lembrando dos seus pecados. E aí ele explica por quê. Antes eu me lembrei de um texto que dá base para isso. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 9, Pedro diz assim, pois aquele que não tem essas coisas, quais coisas? Uma lista de coisas que ele diz que os cristãos precisam ter e crescer nelas. Fé, esperança e várias coisas. E aí ele diz assim para os cristãos, mas se tem crente, se tem cristão que não está crescendo nessas coisas, na fé, na esperança e tudo mais, ele diz assim, é porque está cego, vendo o sol que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então Pedro diz que um cristão que não está crescendo em fé, na caminhada, em frutos e tudo mais, uma das causas é que ele está cego. E o que você quer dizer com isso, Pedro? Ele já se esqueceu da purificação dos seus pecados. Ou seja, um cristão que se esquece dos seus pecados, de que ele foi perdoado, de que ele foi purificado dos seus pecados, ele se torna um cristão cego, infrutífero, que não cresce. E quantos cristãos nós não temos assim? Em outras palavras, é um cristão que ele acha que não precisa mais se preocupar com pecados. E o John Owen diz que o arrependimento verdadeiro, ele se lembra do pecado. Ele, vez ou outra, está meditando e se lembrando dos seus pecados. E aí ele diz o que eu quero terminar com isso. Ele fala sobre 3 formas de você se lembrar dos seus pecados. 2 erradas e a última, a correta, que todo cristão deveria fazer. A primeira errada, ele diz, é uma lembrança com deleite e contentamento. De forma bem simples, ele diz que existem pessoas que, ainda que não pratiquem mais certos pecados, eles se lembram desses pecados, mas naquela nostalgia. Você tem que ver minha época. Minha juventude, eu era o garanhão, falar com você, tá? Eu tinha boca, já viu essa nostalgia, essa lembrança nostálgica? Na minha época eu era loucão, eu era bicho doido, você tem que ver, e ele se lembra, em muitos casos, ele não pratica mais aqueles pecados, só que ele se lembra com contentamento e deleite, é um sentimento nostálgico, e ele diz, não é assim que os cristãos se lembram do pecado. Em segundo lugar, ele diz, alguns se lembram dos seus pecados, ou pensam nos seus pecados, com medo e desespero. Algumas pessoas até pensam em seus pecados, até se reconhecem que são pecadores. Eu disse para você, hoje em dia não é difícil as pessoas se reconhecerem como pecados. Tem pessoas que batem no peito e falam, não, porque todos pecamos, nós somos pecadores. Quem que não peca, né, fulano? Quem que não peca? Todos nós pecamos e tal.
Mas tem gente que pensa nos seus pecados com medo e desespero. De quê? Da punição. Tem pessoas que só pensam nos seus pecados quando também vem à sua memória a punição. Tem pessoas que pensam nos seus pecados quando algum crente lembra ela de que vai ter o juízo final. Ah, fulano, você um dia vai ter que prestar conta para Deus. Você um dia vai estar diante de Deus para poder prestar conta disso daí. Ó, se você fazer isso aí, você vai para o inferno. E tem, infelizmente, pregadores que a pregação deles é assim. Você vai para o inferno. É no medo. Você está entendendo? É no medo. E aí ela pensa, nossa. Aí outra forma mais sutil. Quando dizem assim, e se Jesus voltar hoje, hein, fulano? Ah, fulano, se Jesus voltar hoje. Aí ela, nossa, meu Deus, eu preciso consertar. Ai, meu Deus, eu vou orar que agora o Senhor me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Deixa eu te dizer, essa não é a forma como os cristãos pensam em seus pecados. Porque essa é uma forma de medo, de desespero. Porque não é convicção profunda de pecado. Não é arrependimento, não é contrição. Sabe o que é isso? É medo da punição. É o mesmo quando nós pais viramos para os nossos filhos e dizemos o quê? Para de fazer isso, senão eu vou lá pegar o chinelo. Para, não para? Mas por quê? Por medo. Ela não parou porque reconheceu que aquilo é errado. Ela parou porque você ameaçou dar nela uma chinelada. E dependendo da fase da criança, está certo, tem o seu lugar. Né? Começa com medo mesmo. Mas deixa eu dizer, não é a forma como os cristãos lembram dos seus pecados. Qual é a forma, então, Lucas, que os cristãos devem se lembrar dos seus pecados? E aí, eu vou resumir o que John Owen diz. Ele diz que os cristãos se lembram e devem se lembrar dos seus pecados com contrição, tristeza, louvor e amor. E eu vou tentar resumir isso em 10 minutos. Contrição. O que é contrição? Contrição é o arrependimento. É um estado de humilhação. É um estado de repúdio, de vergonha. É um estado de humildade de espírito. O que é contrição? O que é um coração contrito? É um coração arrependido. É um coração humilhado. É um coração humilhado. É o coração daquele publicano de Lucas 18 que Jesus disse que ele nem ousava olhar para os céus, mas com o rosto no chão, batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque sou pecador. É esse espírito de coração. A Bíblia diz que ele nem ousava olhar para o céu. Jesus disse que o fariseu estava lá, Senhor, graças te dou, de peito estufado. Esse publicano com o coração contrito, não. Ele nem ousava olhar para o céu. É a oração do filho pródigo quando volta. Não sou digno de ser mais chamado teu filho, porque eu pequei. É um sentimento que te leva a ter vergonha dos seus pecados. Paulo em Romanos 6:21 dizendo para os romanos assim, ó. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Não vou entrar nos detalhes, mas ele vira para os romanos e diz, agora vocês se lembram das coisas que antigamente vocês praticavam, mas que agora vocês têm vergonha. Paulo em outra passagem diz que há pecados que nós não temos, seria vergonhoso o tocar neles, o falar deles. E nós somos tomados cristãos, nós somos tomados de uma profunda convicção de pecado, em que nós, quando nos lembramos dos nossos pecados passados, a gente sente vergonha deles. Vergonha. Como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu fui capaz de fazer isso? É o cristão que você tem que, de certa forma, lutar com ele para ele dar o seu testemunho de vida. Porque ele sente tanta vergonha pelo seu passado, que às vezes ele não consegue nem testemunhar do que Cristo fez na vida dele, de tanta vergonha que ele sente pelos seus pecados. Segunda coisa, tristeza piedosa. E tudo aqui é junto e misturado, tá? Não é sequência não. Tristeza piedosa. Esse sentimento de verdadeiro arrependimento te leva a sentir uma profunda, não só vergonha, não só um sentimento de humilhação, olha o que eu fui capaz de fazer, mas também uma tristeza profunda, uma tristeza piedosa. E essa tristeza não é melancolia, porque a melancolia ela é inerte, ela te faz ficar parado. Procure o significado de melancolia na internet. Uma pessoa tomada por melancolia, ela paralisa a sua vida.
Ela é aquela pessoa, ó céus, ó vida. É aquela pessoa que, como diz um pregador, ela acorda desejando ter morrido enquanto estava dormindo. Não é esse sentimento melancólico de ficar arrastando chinela. Já viu o pessoal que fica arrastando chinela? Arrasta chinela. Ah, ó céus, ó vida, para que eu nasci, para que eu estou vivo? Não é isso. Não é essa tristeza que o verdadeiro arrependimento gera. A tristeza que o arrependimento gera é uma tristeza que te leva à ação. Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, leia depois em casa, eu mando a referência no grupo, capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vira para os Coríntios e fala: vocês estão tristes, e eu não estou lamentando porque vocês estão tristes. Sabe por quê? Porque a tristeza que vocês estão sentindo, e eles estavam tristes por causa da carta que ele havia escrito antes, confrontando o pecado deles. E aí ele escreve uma outra dizendo: fiquei sabendo que vocês estão tristes. E aí ele diz: só que essa tristeza é uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza que vem de Deus, porque produz arrependimento que leva à salvação. E aí ele diz assim, ó: vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Não vou entrar nos detalhes de qual era esse pecado, mas Paulo está dizendo que a tristeza que eles foram tomados quando foram confrontados com seus pecados foi uma tristeza, meu tempo aqui, foi uma tristeza que não os deixou parado, não os fez entrar para o quarto e ficar lá em melancolia. É uma tristeza que fez eles agir. É uma tristeza que levou eles a fazer o que era esperado que eles fizessem, a melhorar, a aumentar o zelo, a fazer o que Paulo esperava que eles fizeram. E aí Paulo, sabendo disso, ele diz: eu estou alegre por causa dessa tristeza, porque não é uma tristeza do mundo, não é uma tristeza melancólica que te deixou vocês parados, que fez vocês abandonar. Sabe, aquelas pessoas que abandonam a igreja depois de ter pecado, eles não estão arrependidos. Eles não estão arrependidos. Não está arrependido. Porque a tristeza que vem de profunda convicção de pecado não te faz abandonar Deus. Não te faz, como Adão e Eva, esconder atrás da árvore do jardim. Essa tristeza te move a continuar. É a diferença entre Judas e Pedro. Os dois negou Jesus. Mas Judas, quando a ficha dele caiu, ele, tomado de remorso, foi se enforcar e se matou. Pedro não. Pedro, Jesus voltou, restaurou ele e falou: vai, apacenta as minhas ovelhas. Ele começou e foi, e nunca mais deixou de apacentar as ovelhas. Essa é a diferença. A verdadeira tristeza, o verdadeiro arrependimento não é algo que te deixa parado, é algo que te move a corrigir o que tem de corrigir. E as duas últimas coisas: resulta em louvor. E aqui está a diferença do cristão. A lembrança piedosa dos pecados resultam em louvor e gratidão a Deus por sua graça, misericórdia e paciência. Olha o que o salmista no Salmo 103 diz, verso 1 a 4. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, ó Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, coroa você de graça e de misericórdia. Olha o que o salmista diz: bendiga ao Senhor, ó minha alma, louve ao Senhor. Por quê? Porque é Ele quem perdoa os seus pecados. Como é que os cristãos que vivem em Cristo se lembram dos seus pecados? Louvando ao Senhor. E percebe como que tristeza profunda e louvor a Deus não são contraditórios. É porque você é tomado por uma tristeza e ao mesmo tempo por uma alegria. Porque você é tomado por uma tristeza que diz que você novamente pecou, e ao mesmo tempo você louva porque Deus perdoa os seus pecados. E a última coisa: essa verdadeira convicção de pecados leva você a como essa mulher da história. E eu finalizo voltando a ela. Por causa da profunda convicção dos pecados dela, ela foi movida a amar Jesus.
a se derramar diante de Jesus, a se entregar diante de Jesus. E aqui está a boa notícia do Evangelho. Os cristãos não precisam morrer diante dos seus pecados, porque eles devem se lembrar de que, por causa de Cristo Jesus, eles são perdoados. Paulo diz assim em Efésios, depois de falar nos versos 1 a 3 do estado pecaminoso que os efésios viviam, aí Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vinda juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Você reparou o tanto de vezes que Paulo repete Cristo Jesus? Paulo diz, Efésios, antes vocês eram assim, mas agora Deus teve misericórdia de nós, em Cristo Jesus. E por causa do que Cristo fez, nós somos perdoados. Nós somos lavados pelo seu sangue, nós somos purificados pelo seu sangue, nós somos perdoados. E portanto, nós agora estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Nós temos vida porque Ele nos deu vida. Nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. João vai dizer que o amor de Deus é esse, que Ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. E aí João diz no final, e é por isso que nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. O cristão, ele tem convicção dos seus pecados, e essa convicção o leva a amar Jesus ainda mais. Porque o cristão se lembra, foi por causa dos meus pecados que Cristo teve que ir para a cruz. Irmãos, isso tem que mexer com a gente. Ao olhar para o Cristo crucificado, é impossível não ter convicção de pecado, porque ao olhar para Ele crucificado, eu tenho que me lembrar, foram os meus pecados que o levou para a cruz. Ele não foi para a cruz porque era um esporte da época, Ele não foi para a cruz porque era legal, Ele foi para a cruz porque eu pequei, foi os meus pecados, é porque eu pequei e peco que Ele teve que ir para a cruz. Como eu não vou ser tomado de convicção de pecado? Mas ao mesmo tempo, essa convicção não me esmaga, porque eu também me lembro que Ele foi para a cruz para perdoar os meus pecados, para dar vida por mim, para me dar uma nova vida. Aqueles que não têm profunda convicção de seus pecados não se arrependem e, consequentemente, não vivem uma vida de amor contrito por Cristo. Convicção profunda de pecado te leva a viver, a amar Jesus de forma contrita, a ter esse misto dentro de você de profunda convicção de pecados, mas ao mesmo tempo profunda alegria, porque Ele deu a vida para pagar o preço pelos seus pecados. E é por isso que o cristão não trata pecado de qualquer jeito. Aqueles que não têm, não existe viver é Cristo sem profunda convicção de pecados, seguido de uma vida de arrependimento, amor e rendição extravagante. É isso que levou essa mulher a fazer aquilo naquele dia. E é isso que leva verdadeiros cristãos a viver uma vida de profundo arrependimento e de amor extravagante. É por isso que você vê pessoas fazendo coisas que você não se imaginaria fazer por causa de Jesus. Você fica assim, por quê? A resposta é essa. Porque assim como aquela mulher, eles são tomados por uma profunda convicção de pecados, e eles não conseguem se imaginar vivendo longe desse Cristo. O Cristo que os perdoou, o Cristo que os amou primeiro, o Cristo que é digno, porque Ele deu a vida por você, de que você agora derrame em todos os sentidos a sua vida para Ele. Quanto mais consciente dos seus pecados e arrependido deles, mais você amará a Cristo e viverá para Ele. Você não é perdoado por amar Cristo. Cristo não te vira para você e fala assim, já que você me ama, eu vou te perdoar. Não. É porque Ele te perdoou e deu a vida por você, que isso move você a amar Cristo Jesus. Por isso que não há amor verdadeiro por Cristo, onde não há convicção de pecados. E não há convicção de pecados no coração daquele que ainda não desfrutou do amor de Cristo no seu coração. Vamos orar? Perdoe-me pelo tempo que eu passei. Deve ter dado uns 5, máximo 10 minutos. Mas eu não poderia acabar de qualquer jeito.
Põe a sua mão no seu coração. Eu quero que você ore por alguns minutinhos neste momento. Eu quero que já nesse momento, você possa se arrepender dos seus pecados diante do Senhor. Você possa confessar ao Senhor pecados que você precisa confessar. Você possa pedir ao Espírito que coloque no seu coração uma profunda convicção de pecados. Porque talvez o que falta em você é essa profunda convicção de pecado. Fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,